Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Estou recebendo aqui no canal o Fernando Ferreira, da Pluri Consultoria, para falar sobre uma novidade que a gente tem no futebol gaúcho aqui, que é o tradicional Grêmio Esportivo Brasil, que muita gente conhece como Brasil de Pelotas, que está virando SAF. E a Pluri atuou nesse processo de transformação do Brasil em SAF. Mas antes da gente entrar em mais detalhes disso e também falar sobre as finanças de Grêmio Inter, eu quero te agradecer, Fernando, pela presença aqui. Muito obrigado. Como é que estamos? Tudo bem? Valeu, Jeremias. Olha, é um prazer. Obrigado você pelo convite. Um prazer estar aqui para falar para o teu público, né, sobre o que vai ser o primeiro clube a virar SAF no Rio Grande do Sul. A se transformar, sim. O Monson aqui na Zona Sul de Porto Alegre Monson também é já SAF. né? Tem mais um outro clube também, né? De Mas camisa esses pesada. nasceram já, né? Esses nasceram como SAF, né? O Brasil é o primeiro que está virando SAF. Exatamente. Primeiro passo para a gente entender, Fernando, o que é a pluriconsultoria, para quem está nos acompanhando aqui? A Pluri é uma consultoria que nasceu em 2011, né, e trabalha, eu sou um economista, né, e vim do mercado financeiro, e a gente trabalha basicamente com estruturação de operações financeiras, né, estruturações patrimoniais, financeiras, questões relacionadas ao endividamento dos clubes, e quando começou o processo de SAF em si, a Pluri passou a atuar fortemente nesse segmento, auxiliando os clubes em diversas etapas, mas em alguns casos, como no caso do Brasil, pegando o processo desde o início, né, quando o clube tem a ideia de fazer a operação, mas nem sabe direito como é que isso seria, até o fechamento da operação, que ainda vem aí pela frente, né, nos próximos 2 a 3 meses a gente encerra a operação, mas aí a parte burocrática, né, da finalização dela, que são aspectos jurídicos aí financeiros. Bom, agora que a gente já apresentou a Pluri para o pessoal que está em casa, vamos esmiuçar como foi a participação da Pluri, perdão, nesse negócio com o Brasil, né? Vocês foram procurados pelo Grêmio Esportivo Brasil para ajudar o clube a estruturar isso. E um dos investidores... Bom, mas vamos lá. Primeira parte é essa. O Brasil procurou vocês ou vocês fizeram contato com o Brasil colocando serviços à disposição? Veja, foi uma coisa curiosa, porque eu fui convidado pelo Fernando Carvalho, né, o ex-presidente do Inter. Sim. Ele tem lá o Put Hub, né, que é um portal de educação voltada para esporte, e ele me pediu que fizesse uma palestra para o público dele sobre SAF, né, um dos cursos que ele tem lá. E eu fui dar uma palestra, isso eu faço frequentemente, né, sobre esse assunto SAF, e no público que assistia à palestra tinha uma pessoa que é um conselheiro do Brasil, que é o Leandro Sinotti, que estava fazendo o curso do Brasil, né, ele é nascido em Pelotas, hoje é um diretor da Vale do Rio Doce, mas que estava fazendo o curso do Fernando Carvalho. E ele era a pessoa que encabeçava um grupo que o Brasil havia criado em 2022, em algum momento de 2022, cujo objetivo era estudar uma possível SAF como alternativa para o Brasil. E eles já estavam, né, quer dizer, olhando o mercado e tudo mais, e aí o Sinotti estava nessa minha palestra. Quando terminou no outro dia, ele me mandou uma mensagem, né, e se apresentou e perguntou se eu poderia avaliar o caso do Brasil. E aí a coisa, vamos dizer assim, aí começou o processo normal, né? Eu tive no clube, entendi o que eles queriam fazer, e aí a partir daí a gente começou o contato dele comigo, foi em abril, tá, de 24, e eu acabei assinando o contrato com o clube para começar os trabalhos em agosto do ano. Então foram 4 meses de conversa, até que em agosto do ano passado, um pouco mais de um ano, a Pluri começou a fazer o trabalho para o Brasil em si. E aí o trabalho era, além de precificar, de dar um valor para o clube, encontrar algum investidor disponível no mercado e que fizesse sentido para o investimento, é isso? Sim, via de regra é isso.
falando um pouco mais detalhado, o processo de SAF a gente divide em 9 fases, tá? 9 pequenas fases, em 3 grandes grupos de ações, né? E na primeira fase, a gente precisa, primeiro, entender o que o clube quer, né, Jeremias? Porque é muito frequente o clube não saber efetivamente o que ele quer ou ter dúvida, e a gente sempre coloca que só entre no mercado para buscar investidor se realmente você quiser o investidor. Se for para sentir o mercado, não faça isso, porque é um mercado pequeno, os investidores são poucos, e os investidores, eles não veem nada bem clubes que ficam testando o mercado. Sabe, aquele clube que entra, daí ele provoca, e ele recebe uma proposta e fala, não sei, deixa eu pensar. E os investidores, eles acabam criando uma certa listinha negra daqueles clubes que ficam testando. Vou dar um exemplo. América de Minas é um típico caso de um clube que já testou a paciência de alguns investidores e hoje é um clube que muita gente não quer pegar o clube porque acha que o clube efetivamente não fica testando, sabe? Testando para ver se tem interesse e tal. E no caso do Brasil, uma das coisas que eu coloquei para eles no início do processo é o seguinte, 2 coisas. Primeiro, o clube precisava entrar em recuperação judicial, porque o que eu dizia para eles é o seguinte, nas condições de endividamento atual, não vai ter investidor, porque não teria, dado o nível de dívida do Brasil, que era muito alto, né? Falando de 52 milhões de reais, né? E o segundo ponto... 52 naquele momento, né? Então eu falei, você só vai trazer essa dívida para um patamar aceitável se você fizer RJ. Então, primeiro, o clube precisa tomar a decisão de fazer a recuperação judicial. E eles toparam e a recuperação está em curso, né, agora. O segundo ponto é o seguinte, que antes de iniciar o trabalho, eu queria que o conselho aprovasse que este trabalho iria ser feito para que todo mundo realmente tivesse plena consciência que o Brasil estava indo ao mercado para buscar um investidor e se transformar em SAF, tá? Então, o meu primeiro ponto de partida do trabalho foi ir a Pelotas, me reunir com o conselho, apresentar a eles o que era SAF, o que a gente iria buscar no mercado, o que dava para esperar do mercado com relação ao Brasil, o que os outros clubes estavam fazendo, e o resultado daquilo foi que houve uma aprovação do conselho, por unanimidade também, naquele momento já, tá? E ali realmente a gente sentiu que o clube levava a sério o trabalho, né? Que o conselho tinha interesse, que a executiva tinha interesse, e que realmente a gente ia conseguir levar ao mercado. Aí, a partir daí, você tem a parte de modelagem financeira, a parte de preparação de material, os teasers, as apresentações, né? E aí tem a parte de você ir ao mercado em si, né? Provocar os potenciais investidores, mapear esses investidores junto com o clube, né? É importante entender a região, a comunidade, o que o clube espera, né? Que tipo de investidor ele quer, que tipo de investidor ele não aceita, né? Para que a gente busque esses investidores e, a partir daí, quando começa o trabalho de campo, que a gente chama, né, que é o trabalho de ir ao mercado, é um trabalho, esse trabalho a gente não tem previsão de quanto tempo ele leva. No caso do Brasil foi rápido, mas tem clubes que pode demorar muito mais, porque você não sabe como os investidores vão reagir ao clube, né? Qual o nível de interesse e tudo mais. E a partir do momento em que você afunila com algum potencial investidor, você caminha para a proposta não vinculante, depois você negocia essa proposta não vinculante com o clube, né, um investidor com o clube, fecha-se a proposta não vinculante, transforma ela numa proposta vinculante, que é uma proposta com compromisso, né, e essa proposta vinculante ela é encaminhada para o conselho e para a Assembleia Geral, que é justamente o que está acontecendo agora, né, foi aprovado pelo conselho, e amanhã, que é o dia 14 de outubro, ela será submetida à votação junto à Assembleia Geral. Fernando, para quem está com a gente aí, e quem está com a gente já pode deixar o like desde já nesse conteúdo e compartilhar com a galera.
a gente está pegando esse case do Brasil para exemplificar muito esse processo de SAF, que está na boca de muito torcedor, mas muita gente não tem detalhes. Assim, né? No caso do Brasil, os investidores que estão chegando no Brasil, quem são eles? Porque, a grosso modo, o torcedor no futebol brasileiro, ele pensa assim, ou vai ser um americano multimilionário, no caso do Botafogo, o John Textor, mas poderia ser uma família que investe no futebol americano, investe na Inglaterra, ou seria alguém, algum sheik árabe, né, como acontece no Grupo City, que agora aqui no Brasil tem o Bahia, né, ou então seria algum outro multimilionário, bilionário do mundo. Os investidores que estão chegando no Brasil, eles têm que tipo de perfil? Quem são essas pessoas? E como é que vocês fizeram para chegar até eles? Veja, o típico investidor de SAF no Brasil hoje, só vamos separar o SAF aqui em dois grupos, né? Primeiro tem as operações, que são as operações midiáticas, né, dos grandes clubes, né, as grandes operações, né? Hoje nós temos 119, 120 SAFs no mercado, para você ter uma ideia. Os 124 clubes que jogaram as séries A, D deste ano, 63 são SAFs, tá? Então, você veja, daquelas SAFs muito conhecidas, né, das operações que a gente vê, a Operação do Bahia, Red Bull, que não é uma SAF, na verdade, né, mas que funciona como tal, né, a operação do Vasco falecida, né, operação que podemos até explorar um pouco, e as demais operações que tem no Brasil, Coritiba, a operação do Cruzeiro, né, Botafogo, tem uma série agora, Fluminense, que está vindo. As grandes operações dos grandes clubes, elas tiveram, por exemplo, o interesse de grupos estrangeiros, né, alguns estão no mercado, mas isso é uma pequena, minúscula parcela das operações hoje do mercado como um todo. O investidor principal, o investidor padrão do mercado de SAF no Brasil hoje é um investidor brasileiro local, né? Sejam grandes empresários que têm interesses regionais nos seus clubes ou de paixão mesmo, né? Mas os interesses, eles em geral vão além da questão da pura paixão, né? Em geral, nenhuma operação se justifica somente como paixão. E fundos de investimento, né? Esses são os grandes grupos de... E por que isso acontece? Porque é o seguinte, aqui nós temos, Jeremias, como... eu acho que dá para fazer uma comparação com o seguinte, no final dos anos 90, início dos anos 2000, o Brasil privatizava empresas em bloco, em setores, né? Então, aconteceu isso com o setor siderúrgico, aconteceu com o setor petroquímico, e aconteceu com o setor de bancos estaduais, dos quais, basicamente, só o Banrisul escapou. Mas o Brasil teve uma época que quase todo o estado tinha um banco estadual, e aí foi se privatizando de lote, assim, vários ao mesmo tempo, né? Eu me lembro que eu morava em Curitiba, né? Na época tinha o Banestado, né? Telefonia, aconteceu isso e tudo mais, tal. E o que acontecia nesses grupos, principalmente desses segmentos? Eu me lembro que aí existia o polo petroquímico de Triunfo, existia a Copesul na época, né, como existia Camaçari lá na Bahia. O que acontecia? Várias daquelas operações com essas empresas eram muito problemáticas, elas tinham prejuízos enormes, elas eram ultra endividadas, elas eram um cabide de emprego, tinha muita corrupção, muito aparelhamento político naquela época. Os investidores estrangeiros, eles não queriam muito entrar num primeiro momento nessas operações, porque eles morriam de medo. Eles olhavam essas empresas e falavam, isso aqui vai ser uma confusão danada. A gente faz uma questão, uma similaridade enorme dessa situação com a situação das SAFs hoje no Brasil, porque o que está acontecendo na prática? Você está privatizando quase um setor inteiro, na prática. Não é a privatização de direito, porque os clubes, mesmo entidades associativas, já são entidades privadas, né? Eles não são entidades estatais, eles são entidades privadas. Mas eles estão passando por uma mudança jurídica que representa uma forma de gestão completamente diferente. E esses clubes, qual é a questão? Eles têm problemas financeiros, eles têm problema de gestão, eles têm problema de governança, eles têm problema patrimonial, eles têm problema setorial,
porque as ligas não estão estabelecidas no Brasil, o Brasil não tem um licenciamento de competições, o Brasil não tem fair play financeiro. Então, nós temos um setor que, embora esteja crescendo muito e tenha um potencial enorme, ele é um setor que tem problemas muito grandes e as suas instituições têm problemas muito grandes. Só que para nós brasileiros, esses problemas, a solução para isso é mais fácil de entender do que para um estrangeiro. Um estrangeiro, quando vê um clube, olha, vai pegar o Brasil de Pelotas, não tem CT, o estádio está com problema, o estádio está em nome da associação porque tem medo da penhora. Ah, está na Série D do Brasileiro, mas não estava lá, mas o calendário mudou e agora está. Ah, tem 50 milhões de dívida, está na recuperação judicial, vai ter que fazer transação tributária. Um gringo, isso é muita coisa, rapaz. Um gringo olha isso e fala assim, não, meu amigo faz o seguinte, eu adoro a cidade, adoro a torcida, adoro a tese, mas você precisa dar uma arrumada nesse negócio. Vamos dar um exemplo até mesmo aqui no Brasil, a operação do Cruzeiro. Veja, Pedrinho BH, o dono do supermercado, que hoje é o dono do Cruzeiro, ele era um histórico patrocinador do clube. Quando o clube estava mortinho daquele jeito lá, todo quebrado, antes do Ronaldo entrar, que ele estava jogando a Série B e estava com uma situação terrível financeiramente, Pedrinho BH não quis pegar o Cruzeiro naquele momento. Seria mais barato para ele pegar o Cruzeiro naquele momento. Por que ele não quis pegar? Risco reputacional, medo do que vai encontrar no meio do caminho, de ter muito mais coisa diferente do que ele imaginava. Então, assim, tem uma série de riscos que os enormes investidores, muitas vezes, não querem correr no primeiro momento. Então, eles preferem que alguém venha, reestruture, arrume a casa e depois eles pagam mais caro. Eles pagam mais caro, mas eles compram um clube com um panorama muito melhor. Você veja que o Pedrinho pegou o Ronaldo, depois que o Ronaldo fez o serviço sujo, vamos dizer assim, entrou no Cruzeiro, fez a RJ, arrumou, ele pagou muito mais caro do que o Ronaldo teve lá o ganho dele na operação, que foi ótimo, só que o Cruzeiro hoje já está aí disputando o título brasileiro, né? Ficou um pouquinho para trás, mas já está nessa briga. Por quê? Porque tem um investidor que colocou dinheiro e tudo mais, mas colocou o dinheiro apenas depois que teve um mapeamento. Então, o que a gente observa hoje no Brasil? A gente observa que os clubes que têm mais necessidade de reestruturação, os investidores locais, eles têm uma preferência porque eles aceitam correr um risco maior, porque no primeiro momento o risco é muito maior, né? Eles se dispõem a arrumar a casa. E o que se imagina para o futuro? O que se imagina é o seguinte, aqui eu vou fazer uma separação. Os investidores estrangeiros estão todos olhando o mercado do Brasil, acompanhando, interessados e tudo mais, mas a gente percebe que eles vão entrar com mais vontade daqui a 3, 2, 3, 5 anos. Esse pessoal vai entrar com vontade no Brasil. Por quê? Porque o mercado vai estar muito mais estruturado, os clubes vão estar com gestão melhor, o investimento tomou conta do mercado, a qualificação dos profissionais é hoje. Veja, Jeremias, hoje existe, só para você saber, uma coisa que não aparece em nenhuma matéria, existe um apagão operacional no Brasil, não tem profissional para clube de futebol. Hoje, no mercado, não tem profissional, tem um apagão de profissionais. Por quê? Porque existe uma quantidade enorme de SAFs entrando, demandando profissionais, e não existem profissionais qualificados na quantidade que as SAFs estão demandando. Agora, só para finalizar, essa é a realidade da maior parte dos clubes. Os investidores são locais, investidores que estão aceitando fazer um trabalho de reestruturação com o objetivo de ganhos no futuro. Agora, clubes, os grandões, a realidade já é outra. Os grandões, desde já, eles têm potencial para bater na porta dos maiores investidores globais, os grandes grupos americanos, europeus e um ou outro árabe, que são pouquíssimos os árabes nesse mercado, e esses investidores, nos clubes e nas operações dos maiores clubes, eles estão à disposição para entrar no mercado desde já. Tá?
Esse contexto aí do número de SAFs que existem entre a Série A e a Série D do Campeonato Brasileiro é muito importante. E daqui a pouquinho eu quero te perguntar sobre essa projeção que tu fez de daqui 2, 5 anos, a chegada de mais investidores de fora do Brasil. Mas antes eu ainda quero explorar um pouquinho contigo essa operação do Brasil, do Grêmio Esportivo Brasil. Qual que é a projeção para os próximos 10 anos de investimento desse fundo que está com a proposta na mesa da direção do Brasil? E mais do que os números, o que se fala do projeto sobre o desempenho desportivo mesmo do Brasil? O que é o primeiro objetivo, o que é o segundo objetivo, o que se tem de detalhe desse projeto para o Chavante? Bom, veja, o plano é um investimento mínimo, tá? De 141 milhões nos próximos 10 anos. Isso, veja, o clube sai de um investimento. Hoje, um clube tem um orçamento de 3, 4 milhões por ano, né? Realmente, o Brasil, ele está com uma, vamos dizer, ele desceu demais, né, do seu tamanho, né, do seu potencial, né? Então, ele hoje tem um orçamento muito pequeno, e os investidores, eles farão eles têm 4 objetivos aqui principais, do ponto de vista de alocação de recursos. Primeiro, eles têm que assumir a dívida do Brasil, que a gente estima que após a RJ esteja em torno de uns 22 milhões de reais, tá? De dívida, considerando a dívida da RJ, que é metade, e a dívida tributária, que é a outra metade. Tá? O Brasil tem, da dívida total, metade é tributária e metade é recuperação judicial. Então, os investidores vão ter que assumir o fluxo de pagamento dessa dívida, dessa renegociação, ponto número 1. Ponto número 2, os investidores terão que fazer 2 investimentos em infraestrutura, em 2 partes diferentes. A primeira, mais urgente e mais grave, é o fato de que o Brasil até hoje não tem centro de treinamento. Né? O Brasil não tem um centro de treinamento, ele usa equipamentos alugados, tá? Para poder treinar. Veja que situação. Né? E, obviamente, isso tem uma relação direta ao fato de não ter uma categoria de base. Por quê? Porque terceiriza aquela velha coisa de você pegar aquilo que é mais importante num projeto de futebol, que deveria ser a alma, o coração, o cérebro, tudo do clube, que é a categoria de base, é terceirizada. Né? Então, você veja, o consórcio já está, inclusive, a despeito da operação ainda está com seu trâmite burocrático em andamento, o consórcio já está negociando 2 áreas em Pelotas, tá? Para colocar o centro de treinamento dela. Tá? Então, essa negociação já está andando. O consórcio comprará a área e fará um investimento no centro de treinamento, faseado em 2, 3 etapas aí para a categoria de base. Tem uma urgente, que é você ter campo para treinar, ter estrutura para o clube, né? Então, é uma coisa absolutamente urgente, né? Esse é um ponto. O segundo ponto, que é a parte do estádio, o Bento Freitas precisa de uma atuação emergencial, por uma questão, alguns aspectos até de melhoria da segurança, do conforto do torcedor, né? Da comodidade, banheiro, vestiário, alimentação dentro do estádio, né? Os acessos também precisam ser melhorados, né? Então, existe a necessidade de envelopar o estádio para que ele realmente seja um equipamento. Então, tem uma série de investimentos relacionados ao Bento Freitas. O Bento Freitas vai ter 2 fases. Primeiro, uma estruturação inicial, né, do estádio, né, uma melhoria imediata, urgente, e, num segundo momento, a finalização da parte lateral do estádio, né, porque você sabe, ele foi feita a obra, né, que terminou as partes de trás e de uma das laterais, e uma das laterais tem 2 arquibancadas construídas em tempos diferentes, e tem uma parte que não tem nada. Então, aquilo vai precisar ser finalizado, né, para você ter um estádio uniforme, e aí qualquer outro investimento em expansão, cobertura e tudo mais, obviamente vai estar atrelado ao time, pelo menos voltar à Série B, né, que se justifique você efetivamente. E, por último, a questão relativa
ao investimento no futebol mesmo, campo e bola, elenco, né? Qual é a situação hoje, né? O Brasil teve um bônus, né? Ele recebeu aí essa notícia da Série D, né? Foi um prêmio, foi um bônus que ele teve. Esse bônus, ele traz, ao mesmo tempo, uma preocupação e uma expectativa. Qual é a expectativa? Seis clubes sobem para a Série C esse ano e no ano que vem, 26 e 27, né? O Brasil, ele não vai ter a disputa do campeonato gaúcho no primeiro semestre, porque ele vai disputar a segundona, né? E a segunda é provavelmente no segundo semestre. A Federação Gaúcha ainda não definiu, né? Mas o fato é que do meio para o fim, não isso. É o calendário do gauchão. Exato. O fato é que o clube está disputando hoje a Copinha agora para o Brasil já não tem mais a mesma importância, porque ele já conseguiu a vaga, né? Então ela vai ali até novembro, vai encerrar as ações, e a ideia é que em janeiro você já esteja começando a trabalhar esse elenco para abril começar o brasileiro, né? Nós já estamos agora, né, no trabalho nesse momento de planejamento estratégico para o ano que vem, tanto fora de campo quanto dentro de campo, né? Inclusive antes aqui dessa nossa, né, dessa nossa gravação, eu estava numa reunião com o Emerson e mais algumas outras pessoas, né? O Emerson, como você sabe, o capitão é um dos integrantes desse consórcio, trabalhando justamente na estruturação. Nós estamos montando a estrutura, o planejamento já para o ano que vem. Nós temos aí estamos em outubro, né? Meados de outubro, temos aí uma pequena, porque o tempo passa muito rápido, pequena janela para se antecipar e se preparar bem para estar já pensando em ano que vem vir forte na Série D. Vai ser uma Série D complicada, né? Porque são cinco mata-matas, né? Acho que são 5 mata-matas, que é uma carnificina, né? Você sabe que a Série D a Série D não é para fraco, né? Ainda mais agora com essa mudança no calendário, com mais vagas, né? E com 96 a promessa, né? de uma Série C mais robusta, com mais calendário, que significa mais receita e tal. Então é uma Série D que ganha muito peso, e também por conta da recuperação judicial e da SAF do Brasil. Mas, Fernando, ficou muito claro, então, o negócio, e a gente está falando aqui de um orçamento hoje de 3, 4 milhões, e a promessa dos investidores de fazer um aporte de 141 milhões em 10 anos, o que vai dar 14 milhões por ano, ou seja, aumenta em 10 milhões o investimento por temporada no Brasil, muda o Brasil de patamar na comparação com o que ele tem hoje. Mudar de patamar não significa que ele vai ser uma máquina, de que ele vai ganhar todas as competições, mas ele vai ter uma estrutura e um poder de investimento que hoje ele não tem. Nem se ele chegar e vender a camisa tradicional dele, né, ele não consegue. Então, beleza, né? E a gente está falando do caso do Brasil para exemplificar para a galera que está de casa. E eu repito aí, tá com a gente, já pode sentar o dedo no like aí, porque a resenha vai continuar. Saindo do exemplo do Brasil e partindo para esse universo dos clubes brasileiros e chegando em uns peixes maiores, né? Há poucos minutos atrás tu falou, olha, daqui uns 2, 3, 5 anos, os grupos de investimento do exterior vão olhar mais atentamente para o Brasil. Hoje, no Brasil, a rigor, o clube grande, de massa, que vira SAF, é simplesmente por necessidade, né? Não é um projeto. Inclusive, tem uma frase do Marcos Mota, um advogado especializado em direito esportivo, que ele pega e diz assim, muito clube no Brasil, ele não sabe por que ele quer virar SAF, que é mais ou menos o que tu disse ali atrás, alguns minutos atrás, né? E ele disse, olha, muitos clubes no Brasil, eles procuram um financiador e não um investidor. Porque aí quando eles começam a ver as condições de virar SAF, eles olham, não, mas aí eu não quero, né? Fernando, pelo teu conhecimento, pela tua experiência, muitos clubes brasileiros tradicionais vão virar SAF nos próximos 2, 3, 5 anos? Eu acho que sim, acho que esse é um processo que ele começa pela necessidade, como você falou, o trio inicial é muito claro, Vasco, Botafogo e Cruzeiro, eram 3 clubes numa situação financeira terminal, tradicionais, e que obviamente saíram buscando investidores porque eles realmente precisavam, não tinha mais alternativa, né?
A partir daí, a gente começou a ver algumas coisas diferentes acontecendo, né? O caso do Bahia, por exemplo, foi um caso de uma SAF bem estratégica. Porque o que eles faziam? Eles podiam estar como Sport, como Vitória, como Ceará, como o Fortaleza, podiam estar como estavam. O que eles fizeram? Eles foram muito inteligentes, eles se anteciparam ao processo. E eles, além de duas coisas importantíssimas aqui, uma, eles se anteciparam, duas, eles foram ativos. Eles não ficaram esperando aparecer o Sheik árabe. Eles foram atrás e foram direto no principal grupo investidor em futebol do mundo, que é o Grupo City. Você podia dizer, por que o City não comprou o Santos, que está à venda? Porque o Santos não foi lá. Por que o City não comprou o Internacional? Porque o Internacional não foi lá. É muito simples. Por que não comprou o Vasco? Ele até conversou com o Vasco. Porque o Vasco não sabia se queria ou não queria. Ficou lá discutindo o sexo dos anjos. E o maior investidor... Em ser ativo já dá um sinal para o Grupo City de investidores. Olha, esse clube aqui ele não só quer, como ele está se mexendo. Né? Faz toda a diferença. Muito, né? Faz toda a diferença. Se você quer buscar um investidor, se você quer buscar um investidor qualificado, chame ele para a mesa. O futebol brasileiro e esses clubes de massa brasileiros são muito valiosos. Só que eles têm uma postura passiva, eles ficam parados esperando. E pior, eles têm uma outra coisa, eles não debatem o assunto internamente. Nem que seja para dizer o seguinte, não vou virar SAF, mas eu discuti e decidi que não vou virar SAF. Quando o clube decide isso, eu acho que ele avaliou, ele debateu. Agora, quando o clube fica olhando para aquele assunto da SAF, mas não trata, o que acontece? Vamos lá, vamos fazer um cenário, tá? Vasco, uma SAF mal feita, tá? E mesmo, eu digo o seguinte, esse negócio de SAF, mesmo uma SAF mal feita, que supostamente deu errado, o Vasco hoje está muito melhor do que estava quando estava no modelo associativo antes. Ele está no Brasileiro aí disputando vaga, eventualmente, talvez até para Libertadores, não vai rolar, mas na Sul-Americana, e está na semifinal da Copa do Brasil. Qual era o Vasco anterior? O Vasco anterior era 2 anos na Série B, sem conseguir sair da Série B. Lá no meio da tabela, na segunda competição, quando ele conseguiu depois subir, quando houve o investimento da 777. Uma operação pessimamente construída, uma das operações no começo do mercado, né? De lá para cá o mercado amadureceu bastante, esse tipo de erro faz parte da curva de aprendizado, mas mesmo assim o clube está nessa situação. Vamos ver a outra situação. Botafogo. Bom, Botafogo, de Nilton Santos, Garrincha, Didi e companhia, teve, no segundo ano de SAF, o seu melhor ano da história. Libertadores e Brasileiro, juntos, né? Mas está ainda devendo e tudo mais. As discussões do Textor com os seus sócios fazem parte da realidade de clubes que se transformam em empresa. Essas discussões existem. Aliás, estão caminhando agora para serem solucionados. Isso não deve ser temido por ninguém. Isso faz parte do processo. O clube está lá jogando o Brasileiro, está em 4º lugar, está aí bem posicionado. Cruzeiro, o outro horrível, está numa situação agora muito diferente do que estava antes, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, 3 clubes que estavam fora do baralho, eles não estavam mais na mesa, vamos dizer, Cruzeiro, Vasco e Botafogo, eram 3 clubes que no modelo associativo, eles tinham saído da mesa, eles não eram mais candidatos a nada, a vida deles era evitar cair para a 2ª divisão e ficar ali tentando ver o que ia acontecer no futuro. Bom, sim, os 3 estão na mesa de novo. Cruzeiro disputando Brasileiro, Botafogo ganhou 2 títulos agora, o Vasco disputando Copa do Brasil, estão na mesa, estão aquém, não o Botafogo, o Vasco, por exemplo, está aquém do seu potencial, tá, sem a menor sombra de dúvida, mas tá, quem sabe a Crefisa vem aí, né, pelo que está se dizendo aí, está com toda a cara. Agora, vamos ver o seguinte, o que acontece depois? Bahia, vamos falar aqui o Bahia, que está aí no grupo da Libertadores. O Bahia, Jeremias, há 5 anos atrás, era um clube que metia medo em alguém? Convenhamos, não era, né? É aquele meio de tabela, BA,
AB, BA, AB, Uhum. Bragantino. Uhum. Quem era o Bragantino na fila de pão, com todo respeito ao clube, a tudo que eles fizeram, mas de uma cidade pequena e tudo mais? O Red Bull se estabeleceu, gente. Não tem o que dizer. É um cara que está, e a qualquer momento os voos vão ser maiores. Porque os caras, como diz o slogan dele lá, eles têm asas, meu. Então os voos serão maiores. Agora vamos lá, Fluminense. Fluminense, agora fechando com cap table, com umas famílias poderosíssimas entrando num consórcio que vai botar o clube num outro patamar. Aí vamos separar. Quando eu vou te responder agora objetivamente a tua pergunta em duas partes. A primeira, que você pergunta assim: todo clube vai precisar virar SAF? Não, claro que não. Flamengo precisa virar SAF agora? Não precisa. O Palmeiras precisa virar SAF? Não precisa. Os clubes estão bem, estão estruturados e tudo mais. Agora vamos para os demais. Eu vou colocar a pergunta de uma outra maneira. Por quanto tempo você consegue levar sem ser SAF? E a outra pergunta: o que você consegue colocar no lugar de uma SAF? Que eu quero dizer, vamos colocar o lado do Grêmio, né? Que tem um candidato a presidente, né? Que é contra a SAF, por exemplo, né? Mas um candidato a presidente que tem muita capacidade de investimento, né? Envolvido aí com a operação da Arena e tudo mais. Podemos comparar ele com o que o Paulo Nobre fez com o Grêmio, com o Palmeiras? Tô falando do Eventualmente. Marcelo Marques? Estou falando do Marcelo Marques. O Né? Marcelo desistiu da candidatura, né? Ele não é mais candidato. Ele era não candidato, franco favorito, desistiu, não é mais candidato. Ele, inclusive, sumiu, né? Ele está antecipando a entrega da gestão da Arena, retirou a candidatura, disse que não vai apoiar ninguém, não vai fazer aporte nenhum no Grêmio. Aliás, a informação que eu tinha... o caso do Grêmio e do Inter mais para frente. A informação que eu tinha é que ele tinha voltado atrás e que ia seguir com a campanha. Mas vamos falar aqui. A pergunta é: qual é o plano que um clube que não tem SAF tem? Porque Palmeiras e Flamengo se resolveram. Eles fizeram um ajuste na carne, se reestruturaram, contaram, no caso do Palmeiras, com um mecenas que reestruturou, e os clubes viraram duas potências. Agora, vamos lá. No mercado em que cada vez mais vão entrando clubes como o SAF, com investimentos, se estruturando, agora vem o Fluminense, na sequência vai vir o Santos. Na medida que esses clubes vão entrando, a pressão vai aumentando sobre os demais. A pressão vai aumentando sobre os demais. Aí o São Paulo, por exemplo, olha aqui e fala: puxa vida, eu não consigo mais chegar no Palmeiras. Eu tenho metade do orçamento do Palmeiras. Como é que eu vou chegar no Palmeiras? Como é que o Santos, que fatura 450 milhões por ano, vai fazer frente ao Palmeiras, que vai faturar este ano 2 bilhões e 200? Como é que você consegue correr atrás desse cara? Se você não consegue fazer uma reestruturação orgânica de fazer o teu clube gerar caixa para você poder ser competitivo, você precisa trazer um investidor. Porque se você não trouxer investidor, você não tem como concorrer com aquele orçamento. Agora, deixa eu lhe falar só para complementar. O torcedor do Santos, com tanta tradição e com tanto título, ele não quer saber disso. Ele quer que o time dele corra atrás do Palmeiras, que corra atrás do São Paulo e que corra atrás do Corinthians. A vida é dura. Como ele vai conseguir concorrer no mercado como ele ficou hoje, em que tem clubes faturando 2 bilhões de reais? E a pergunta eu jogo para Grêmio e Inter também, que são acostumados a disputar título, a estar lá na Libertadores, a ganhar, a ser multicampeão, Copa do Brasil e tudo mais. Só que hoje, nos últimos 5 anos, o processo acelerou muito, Jeremias. Nós temos 2 clubes que ganharam 4 dos últimos 6 brasileiros, ganharam 4 dos últimos 6 Libertadores. 2 clubes, Palmeiras e Flamengo. Isso é uma realidade. Como você vai correr atrás desses caras se não for com dinheiro novo, com investidor? No caso, o Palmeiras e o Flamengo não são SAF, né? E no caso do Palmeiras, ele fez 1 bi de receita com venda de jovens, né? E o Flamengo tem muito a ver de um processo lá ainda com o presidente de reestruturação, Bandeira, né? De reestruturação, né?
ao mesmo tempo em que as SAFs elas potencializam clubes que estavam fora da mesa, né, como o caso do Botafogo, do Cruzeiro e do Vasco, mas a gente ainda não vê uma resposta imediata a não ser o Botafogo, né? De todas as outras faz parte de um processo, né? De uma construção de médio e longo Sem prazo. dúvida, sem E no dúvida. Brasil, eu estou falando com um especialista aqui, mas me corrija se eu estiver errado. Hoje a SAF mais estruturada que a gente vê a médio e longo prazo é a do Bahia, que é do Grupo Sem City. Todas dúvida. as outras, elas não estão assim, putz, cara, olha só, agora é uma máquina, ninguém segura, né? Pode ser no futuro que venha isso. Mas, ô Fernando, a Pluriconsultoria, ela divulgou, inclusive, uma análise, um relatório com análise das contas de Grêmio e Inter. Olhando os balanços, os números de Grêmio e Inter nos últimos anos, e olhando esse cenário todo, a minha pergunta é bem objetiva. Na tua opinião, Grêmio e Inter vão virar SAF em pouco tempo? Me parece, olhando de fora, que me parece mais urgente para o Internacional, primeiro, do que o Inter, tá? Do que o Grêmio, tá? Mas me parece que os dois, num horizonte que a gente olha aí entre, eu diria, 5 anos, há 4 anos atrás não tinha lei das SAFs, né? A lei da SAF completou agora em agosto 4 anos, né? Então, no primeiro ano praticamente não aconteceu nada. Basicamente, Cuiabá virou SAF, né? O Botafogo já veio com quase 1 ano de SAF, ele fez a primeira operação. Então, eu diria o seguinte: 5 anos, muita água vai rolar embaixo dessa ponte. Há 5 anos atrás, você falava de SAF, eu falava no X, no Twitter, e, puta, jogavam pedra, uma coisa, não vou torcer para time de dona, aquela coisa. Hoje, o pensamento, de novo, eu estou falando do Brasil, que está numa região que, no começo, quando a gente pegou o mandato, muita gente do mercado falava o seguinte: cara, você tem certeza? O Brasil não vai virar SAF nunca. Os caras não vão aceitar de jeito nenhum. Eles acabam, mas não viram SAF. E a gente teve um processo por unanimidade. Eu acho que a pressão sobre Grêmio e Inter, do ponto de vista de capacidade de investimento nos próximos anos, vai ser crescente. Crescente, crescente, crescente. Tá? Isso vai, obviamente, jogar pressão dentro de campo, porque se tem pressão fora de campo por investimento, ali na frente essa pressão se torna pressão dentro de campo. E aí, em dado momento, à medida que os clubes vão virando SAF e vão tendo mais capacidade de investimento, e os que não viram SAF vão se preocupando em se reestruturar, como, de novo, Palmeiras e Flamengo, a reestruturação dos dois começou no mesmo mês, dezembro de 2012. Curiosamente, olha que curioso, dezembro de 2012, Eduardo Bandeira de Mello foi eleito presidente. Paulo Nobre foi eleito presidente do Palmeiras. Dezembro de 2012, Corinthians foi campeão mundial. De lá para cá, as curvas se inverteram. O Corinthians era um clube bem gerido com dívida baixa. De lá para cá, ele vem só despencando. E Palmeiras e Flamengo cortaram na carne por 4 anos, e a partir de 4 anos começaram a ver os resultados e hoje viraram o que viraram, né? Então, eu acho que essa pressão que existe no mercado, de investidores, de gestão, de novos profissionais, de busca por novas receitas, é uma pressão que vai levar o assunto para as mesas dos clubes, e acho que os clubes são essa minha análise é uma análise, né, com base no cenário que eu vejo, mas ela, obviamente, ela ignora os aspectos da vida do clube, que são os aspectos principais, a soberania do clube para decidir o que ele quer da vida dele. Mas tem um ponto, Jeremias, eu acho o seguinte: já passou da hora de uma discussão objetiva dos clubes, estratégica, porque você bem falou, a melhor SAF, que é a do Bahia, que está mudando o clube de patamar, né? E não é da noite para o dia, apesar de ser um processo rápido, não é da noite para o dia. O Bahia vai ficar cada vez mais forte, mas é também a SAF mais bem estruturada, estratégica, foi a SAF pensada, foi a SAF analisada. Nós queremos virar SAF para quê? Para mudar de patamar, porque o cenário lá na frente vai ser assim, assim, assado, e, portanto, eu vou me antecipar já. Por quê? Quem sai na frente bebe água limpa. Primeiro ponto, eu vou atrás de investidores que ainda estão disponíveis. Então, por exemplo,
Eles foram no maior grupo do mundo, que é o Grupo City. Isso quer dizer que o Grupo City não está mais disponível para nenhum outro clube, só pode ter um clube. Sim. Cada investidor que sai é um investidor que você tenha menos de opção. Isso que eu ia te perguntar. Hoje, se a gente olhar nessa mesa dos investidores que tem no mundo todo, tá? O que tem ainda disponível? Porque muita gente, o torcedor, quando pensa em virar SAF, ele pensa em bater na porta do Sheik, que é dono do Paris Saint-Germain, né? Para pedir porque o dono do Paris Saint-Germain compre o time dele no Brasil. Gremistas e colorados aqui certamente tem essa conversa no WhatsApp. Que outros fundos de investimento, que outros investidores que podem chegar no futebol brasileiro nos próximos anos? Olha, eu te diria que há 3 que estão aí, vamos dizer assim, largados no mercado, tá? Que estão observando o mercado e que estão observando e não estão sendo abordados. Não estão sendo abordados objetivamente. O que acontece? Eles são abordados por intermediários que chegam, por que você não compra? Mas não é uma abordagem do tipo, eu sou o Clube X e vim me apresentar para abrir as negociações com relação a isso. Um deles, de fato, é o QSI, é o grupo do PSG, né? Esses caras têm clube em Portugal, esses caras já manifestaram o interesse de estar no Brasil, mas ninguém para sentar com os caras objetivamente, tá? Veja, o próprio grupo do Marinakis, dono do Nottingham Forest, né, está aqui no Brasil. Eles estão no Brasil tentando comprar um clube de futebol, entendeu? E é o seguinte, bateram no Vasco, não foram para frente porque o Vasco tem a disputa judicial com a 777. O São Paulo procurou ele, mas tentou vender a categoria de base para os caras e, obviamente, não foi para frente, fazer um acordo. O Botafogo, o Textor tentou trazer ele como investidor, mas ele quer ser um dono, né? Mas é um investidor que está qualificado, grande, com experiência, com clubes. O cara tem 3 clubes, já tem tempo no negócio, tem dinheiro para caramba e está aqui no mercado interessado. E não é levado para a mesa de uma maneira estruturada pelos clubes. Mas vamos lá, eu nem coloco o Marinakis, eu só citei ele. O QSI do PSG é uma opção, esse é. Outro grupo, o Fenway, que é dono do Liverpool, essa é outra opção, tá? Outro, o Kroenke, que é dono do Arsenal, esta é outra opção. São investidores que têm investimentos enormes no futebol mundial, tá? São investidores. Veja, hoje você pode mapear pelo menos uns 30 investidores que você poderia abordar, tá? Outro, a Autoridade Pública de Investimentos da Arábia Saudita, que é dona do Newcastle, é outra também que está no mercado. Mas, assim, se eu sou um clube, eu faria exatamente o que o Bahia fez. Não tem nenhuma coisa aqui diferente. Não espera, age antes. Sim, eu discuto internamente o que nós queremos, o que nós estamos desejando, e eu vou no mercado buscar aquele investidor que eu gostaria que fosse meu sócio, ou o dono da minha SAF. Gente que abre conversa, chega e senta com os caras, e olha, eu vou te falar aqui, ó, o caso do Bahia, ele copiou um caso de um cidadão pertinho de vocês ali no Uruguai, que é o Luiz Bruno, que é um amigo meu, que tinha um clube pequeno chamado El Torque. Era um clube pequeno de Montevidéu, que ele mesmo criou. E aí, um belo dia, esse cara pegou a malinha de um clube dele, que não valia nada, e ele só tinha um argumento: eu estou no país que mais produz jogador por 100 mil habitantes no mundo. Você tem um monte de clube no mundo, se você quer matéria-prima para os seus clubes, você tem que ter um clube aqui. Assim ele convenceu. E hoje é o Montevidéu City. Assim ele convenceu os caras a comprarem o clube dele, que não tinha nada para oferecer lá atrás. O que o Bahia fez? O Bahia, sabendo dessa história, bateu na porta dos caras e fechou o negócio. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, o clube brasileiro que tiver interesse nisso, se sou o clube, eu pensaria o seguinte: qual é a decisão mais estratégica que você pode tomar pensando no futuro do seu clube, no futuro e na sustentabilidade do clube no longuíssimo prazo? Tá? Eu faria o seguinte: em primeiro lugar,
eu debato a questão de SAF, chegamos à conclusão que SAF não é para o nosso time, está tudo certo, né? Desde que, obviamente, se tenha a solução para a necessidade de ter investimento, tá? Mas a decisão foi soberana, está tudo certo. Não, nós vamos realmente buscar investidor. Então, meu amigo, não fica parado, sentadinho no teu lugar, esperando o telefone tocar, tá? Pega, vai no sigilo, no silêncio, faz um roadshow, como qualquer empresa, conversa com os investidores, mostra o teu clube, qualifica a tua apresentação, e aí, meu amigo, deixa as coisas acontecerem. Você vai ter clubes gigantes brasileiros, são ativos valiosíssimos. Qualquer grupo dos maiores do mundo, que sejam esses MCOs, esse Multi-Clubs Ownerships, qualquer grupo sério, qualificado, com recursos, vai querer conversar com clubes de futebol de primeira linha no Brasil. Boa. Bom, vamos acompanhar, especialmente o caso de Grêmio e Inter aqui, né? No caso do Inter, tem uma dívida crescente, hoje em 850 milhões de reais. Existe uma projeção extraoficial de que essa dívida vai bater em 1 bilhão, né? Se não na virada da temporada 25-26, no máximo na temporada 26-27, né? Por conta dos empréstimos bancários, né? Que o Inter não consegue atacar o valor que ele pegou emprestado dos bancos. Então tem essa situação. Jeremias, só um parênteses, uma dívida dessa, ela corre a 12 milhões ao mês, tá? Exatamente. A estimativa do Inter é de 10 mês. a 14 milhões por mês em juros de banco, né? E então é uma situação bastante delicada do Inter, né? Também porque as categorias de base do Inter não estão dando resultado, né? O que é resultado de categoria de base? É promover garoto para o time principal ou conseguir título para ter valor agregado, né? E o Inter, no desempenho, está bem mal nas categorias de base, foi rebaixado, inclusive, no brasileiro da categoria, e não está conseguindo lançar muitos jovens. E no Grêmio, a gente tem um balanço um pouco melhor, né? Uma dívida menor, né? Uma dívida aí de 500, 600 milhões, mas sem o poder de investimento no futebol, né? Então é uma situação que vamos ficar atento. Fernando Ferreira, um dos criadores, um dos fundadores da Pluri Consultoria. Fernando, muito obrigado pelo papo, tá? Pelos esclarecimentos e por dividir com a gente aí os detalhes desse processo de transformação do Brasil, do Chavante aqui em SAF. Ainda restam detalhes burocráticos, mas o clube já deu o aceite, já indicou que deve se tornar e os investidores já sinalizaram o que vai acontecer. Fernando, seja sempre muito bem-vindo, muito obrigado mais uma vez pela atenção aí e tamo junto, viu? Jeremias, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição, foi um prazer conversar contigo, principalmente que a gente pode falar de uma maneira mais qualificada, com um pouco mais de tempo, estou sempre à disposição, um grande abraço aí para você e para a sua audiência. Obrigado. Fernando Ferreira, bom, chegou agora no canal, então na finaleira aí eu te peço aquilo que é óbvio, tradicional aqui no YouTube, né? Pode te inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o teu like. Segunda e quarta e sexta, de manhã bem cedo pelo horário de Brasília, eu te espero para a gente tomar um café e resenhar com bastidores, informação, é aquele papo que tu encontra aqui. Beleza? Um grande abraço para todos, até a próxima. Tchau.